Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos por essa manhã. Mais uma vez pedimos ao Senhor que o Senhor venha a falar ao nosso coração através da tua palavra e que o Senhor venha, Deus, em nome de Jesus, a operar um milagre nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, pessoal, vamos lá. Nossa programação é aquela ali. Nós estamos atrasados 40 minutos. Né? Então, eu queria fazer primeiro desafio para todos nós. Qual é o nosso primeiro desafio? É nós procurarmos marcar as coisas com o Senhor, porque esse congresso ele não está sendo feito, não é para angariar recurso, não é para movimentar a igreja, não é para fazer uma programação diferente, nada disso. Esse congresso está sendo feito porque dia 31 de julho eu vim aqui na igreja e trouxe uma palavra e o Espírito Santo me falou, olha, vai ter uma crise econômica, financeira, que vai alcançar o Brasil. Então pede a todos para trazer os seus pedidos e orem. E peça a Deus instrução e estratégia para que vocês possam vencer a crise. Porque eu dou vitória para o meu povo. Pronto. Aí recolhemos os pedidos de quem quis trazer. Estamos orando desde aquele dia, né, diariamente eu estou orando. Então, quando a gente faz um compromisso com Deus, a gente tem que procurar chegar antes do horário. Né? Então, eu queria pedir aos irmãos, coloca isso no seu princípio com Deus, na sua aliança com Deus. Eu tenho que cumprir os meus compromissos com o Senhor. Né? O que o Salomão escreveu em Eclesiastes? Melhor você não prometer uma coisa para Deus do que prometer e não cumprir. Não é verdade? Ah, mas eu não prometi chegar no horário, não. Mas Deus, ele chegou no horário. Né? Então a gente tem que chegar também. Né? Deus não pode ficar esperando a gente, não. Eu dou um exemplo assim, humano para a gente entender. Vamos dizer que segunda-feira que vem, o Bolsonaro falou que vai receber você para ouvir suas reivindicações. Você tem um monte de coisa para resolver e vai falar direto com ele e ele vai botar o Banco do Brasil, o BNDES, a Caixa Econômica, o Ministério da Saúde, tudo à sua disposição para te atender. Aí você marca segunda-feira com o presidente, 11 horas da manhã. Você acha que se você chegar lá 11h15, a secretária vai te pôr para dentro? Vai não, não vai. Ela vai olhar para você, pois não, seu nome? César, Paulo César. Paulo César. Ô, senhor Paulo César, seu horário era 11 horas? Pois é, mas é que garrei lá, meu menino fez xixi na fralda e tal, e garrou aí, não deu, entendeu? Então tá, então o senhor vai depois conversar com a assessoria dele, para remarcar um outro dia, porque agora o senhor já perdeu os 15 minutos, então o senhor tinha meia hora só, e se o senhor entrar, gastar meia hora, vai atrasar o outro que já chegou, que está ali, ó, esperando. Então não dá. A Nozinha tem uma médica que atende ela, que é fantástica, é a única que eu conheço, a única. A Nozinha, um dia ela marcou para a gente chegar lá, 10 horas da manhã, chegamos 10h05. Ela abriu a porta do consultório assim, ó. Ei, bom dia. Aqui, vamos remarcar, porque o horário seu era 10 horas. Se você entrar agora, eu vou levar 5 minutos para começar a te atender, vai atrasar 10, eu tenho outro paciente. Logo em seguida, eu não posso atrasar com ele. Fica chateada, não? Tá? Vou remarcar outro horário para você. Te mando um zap de tarde, marcando novo horário, tá bom? Deus abençoe você, viu? Tchau. Pronto. Assim. Pergunta, Nozinha. Nunca mais. Mas se você chega lá 5 para as 10, ela já está com a portinha dela entreaberta
Você chega, bom dia, ela fala, pode entrar. Compreendeu? Ela não atrasa. Ela não atrasa. Então, esse é um bom costume para a gente criar, né? Então, nós estamos começando agora, 10h30, nós vamos fazer um intervalo. 11h a gente volta. 12h30, nós vamos fazer outro intervalo e 1h vai ser servido o almoço. Se quiser aproveitar de 12h30 até 1h para a gente trocar figurinha aqui, tá de boa. 14h começa a parte da tarde, vai até 15h30, um intervalo às 16h a gente começa e vai até às 5h30, mais ou menos, tá bom? Então esse é o nosso programa para hoje. Quem quiser a apostila, pode pegar. Tem alguém que quer e não pegou? Bom, quem quiser, não é obrigado a comprar a apostila. A apostila é vendida porque eu mandei fazer na gráfica, então eu tenho que pagar a gráfica. Né? Quem quiser, compra a apostila. Na apostila, no início dela tem página em branco e no final dela também tem página em branco, onde você poderá fazer as anotações, ok? Pode fazer as anotações. Então, use a apostila para anotar as coisas. Por quê? Porque, irmãos, quando os apóstolos que ajudaram na escrita da Bíblia, Pedro, Marcos, João, quando o apóstolo Paulo, quando Lucas, que não era apóstolo, mas era discípulo, quando eles registraram as coisas, como é que você acha que eles fizeram o registro disso? Eles fizeram o registro disso ligados no que estava acontecendo para poder relatar. Não é? Eles estavam ligados, antenados para poder escrever depois. Então, é muito importante você, quando tiver uma coisa importante, anota. Eles não tinham esse recurso naquela época. Não tinha caneta, bloquinho, né? Bíblia. Não tinha, não. Eles ouviam, memorizavam aquilo, gravavam aquilo e depois escreveram. Né? Por quê? Porque o Espírito Santo vai falar conosco. Eu não tenho expectativa de falar nada para vocês. Eu quero falar do que Deus tem falado comigo. Então eu quero repetir só. E aqui a Marcela, que costuma de vez em quando anotar umas frases que ela põe no nosso Instagram e tal, ela chega, o senhor falou uma frase, eu falo, senhor Marcela, não lembro mais. Porque a gente fala e depois a gente às vezes não lembra do jeitinho que a gente falou. Por quê? Porque o Espírito Santo ele dá o formato naquilo que a gente quer falar na hora. Depois não adianta você querer ficar buscando a mesma. O nosso Deus ele é muito dinâmico, né? O nosso Deus ele é muito atual. Ele não muda, mas ele é atual. O nosso Deus ele traz o alimento para nós na medida da nossa necessidade. Então, o que Deus está trazendo hoje, através da palavra, pode ser que não seja a mesma coisa amanhã. Por quê? O mundo muda, a sua vida muda, as necessidades mudam. Então, Deus vai ministrar segundo a sua necessidade e a minha necessidade. Então, nem sempre vai ser a mesma coisa. Lembram aí quando você vai fazer uma consulta médica? Você vai fazer uma consulta médica, o médico vai te perguntar um tanto de coisa, e dependendo do que você estiver relatando para ele, dependendo do que você está sentindo, ele vai receitar um medicamento para você. E vai dosar o medicamento. Guardadas as proporções, a palavra de Deus, a ministração de Deus, o alimento de Deus é a mesma coisa. Para cada situação, existe uma palavra adequada. Não é a mesma palavra para todas as situações. Não é a mesma palavra para todas as pessoas ao mesmo tempo.
né? Cada um de nós vai receber aquilo que Deus vai nos trazer da maneira como você necessita, porque Deus vai agir assim, né? Deus vai operar assim. Então, é muito importante a gente ficar completamente focado no que nós estamos fazendo. Quem não ganhou o livro? Você ganhou? Não. Então, pessoal, é isso aí. Vamos lá. Introdução. Uma outra coisa sobre a apostila. Não acompanha a transparência pela apostila. Não acompanha. Tudo que eu vou falar está na apostila. Mas as transparências, elas não estão sequenciadas na ordem da apostila. Então, a apostila vai ser uma ferramenta para você fazer os adendos, escrever anotações, e para você levar para sua casa e reler depois. E ali tem mais informação do que eu vou falar aqui, que tem muita coisa que eu não vou falar, para não ficar enchendo linguiça, porque tem texto ali de 50 versículos, que não precisa de eu ler os 50 versículos, mas ele está ali, para quando você for rever o assunto, que eu espero que você faça isso, você ter subsídio para crescer. Isso que nós vamos fazer aqui hoje, é como se fosse eu te entregar um pacote de semente, tá certo? E você começar a semear. E você vai ter muita coisa para semear depois. O assunto que nós vamos falar aqui não esgota aqui, não tem jeito de esgotar. Mesmo porque os exemplos bíblicos de pessoas que venceram crises, eles são de alguns homens de Deus, não são de todos. Então, a apostila vai servir para você poder ter um roteiro posterior, mas não está na ordem aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, apropriar da revelação de Deus. O que está escrito em Hebreus 11, 6? Vamos lá, pessoal bom de Bíblia aí. Hebreus 11, 6. Se você não sabe, abre a Bíblia. Se você não lembra, né? Não sabe, não. Saber você sabe, eu tenho certeza. Mas você não lembra de cor, né? Você não memorizou. Então, abre a sua Bíblia e leia. Uma pessoa pode ler em voz alta. Hebreus está lá no finzinho da Bíblia, antes do Apocalipse um pouquinho. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, apresenta feito e recompensa aqueles que o buscam. Pronto. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a gente fala de apropriar da palavra, o que significa? Significa você tomar posse daquilo que Deus prometeu que iria fazer pela sua vida. E Deus fez muitas promessas, né? Dizem aí os estudiosos que a Bíblia tem mais de 8.000 promessas para nós. Eu não contei não, sabe? Mas eu acredito que tenha até mais do que 8.000, né? Eu acredito que tem muito mais de 8.000. Então, nós precisamos apropriar da revelação de Deus através da palavra. E a primeira coisa que nós precisamos tomar posse é que nós somos filhos de Deus. É que nós somos membros do corpo de Cristo. É que nós somos um povo separado. Se você não crê nisso, você já vai começar com dificuldade, porque nós precisamos crer nisso. Nós precisamos receber essa revelação. Somos filhos do Altíssimo, comprometidos com Ele. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida espiritual. Observe, através das Escrituras, como que o diabo trabalha, porque a gente precisa ter uma noção também
do que acontece conosco, né? Há poucos dias alguém me perguntou, acho que foi a Luísa, não sei quem foi, me perguntou assim, não sei quem foi, não lembro se foi ela. Quem que tinha sido criado primeiro, os anjos ou os homens? Foi você? Não, né? Alguém me perguntou isso. Aí eu então expliquei para a pessoa, olha, primeiro foram os anjos, né? Deus criou os anjos, e Deus, ele dirigia tudo que ele dirige com a ajuda dos anjos, né? Se existe mais alguma coisa que Deus fez para governar tudo, eu desconheço, mas na Bíblia está escrito que ele fez os anjos. Então, depois que os anjos, uma parte dos anjos falhou, depois que uma parte dos anjos rebelou contra Deus, foi que ele criou o homem. Eu não posso te dizer, a gente, melhor expressando, a gente não pode dizer que não havia o planejamento de Deus para criar o homem, porque Deus ele tem tudo planejado, então ele sabe de tudo, não é verdade? A gente não pode pensar com a nossa cabeça o pensamento de Deus. Por isso que o profeta fala assim, porque Deus diz assim, através do profeta, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Por quê? Porque a nossa mente não consegue pensar igual Deus pensa. Porque nós não temos onisciência, onipresença, onipotência, né? Então, ele que sabe tudo, conhece tudo, tem todo poder, tem toda soberania. Então, é diferente a forma de Deus fazer as coisas, é diferente da nossa, porque ele conhece tudo durante todo o tempo, né? E outro dia um menino também me perguntou assim, pastor, é Deus que criou tudo, não foi? Todo mundo, o mundo inteiro, não foi? Eu falei, foi. Aí ele falou assim, e quem que criou Deus? Né? Uma criança, né? Isso é uma coisa que a gente não consegue entender, né? Quem criou Deus? Ninguém criou Deus, ele é criador. Isso é muito difícil para o homem entender, né? Mas precisamos compreender, né, que ele nos criou, que nós somos dele, que nós fomos separados, que nós, depois que ele criou o homem também falhou, como os anjos falharam, e ele então providenciou um plano para que o homem se tornasse povo de Deus, família de Deus, né? Adão era família de Deus? Sim. Eva? Sim. Abel? Sim. Caim? Sim. Só que o Caim matou o irmão e falou assim, ó, tchau para você, não sou mais da sua família. Não foi isso? Foi embora, largou para lá, abriu mão. Não sou, não quero, não aceito, né? Não ando debaixo da sua governança. Você para mim não apita mais nada. Eu vou fazer as coisas do meu jeito. E foi embora. Foi isso que aconteceu, né? Então, ele abriu mão da filiação. Então, voltando, o diabo vai trabalhar o tempo todo para roubar de você a convicção de que você é povo de Deus, família de Deus, filho de Deus. Ele vai trabalhar o tempo todo para tirar você dessa posição. Não foi assim que ele fez com Adão? Onde o Adão estava? Irmãos, eu tenho que ir ao médico e estou enrolando. A minha perna, essa perna aqui, ela adormece. Quando eu fico muito em pé, sabe? Ela adormece aqui assim, ó. Só aqui, ó. Aí eu tenho que sentar um pouquinho para ela voltar. Sabe quando você dorme em cima do braço e ele fica adormecido? Quando eu fico em pé muito tempo, acontece isso. Aí, eu pensei de ser da idade, sabe? Falei, isso vai ser da idade. Mas depois lembrei que essa perna tem a mesma idade e não adormece. Então, não é da idade, né? Então, não sei o que eu faço agora. Estou na dúvida. Então, meus irmãos, o diabo, Deus colocou Adão no Éden. O que o diabo conseguiu fazer? Conseguiu tirar o Adão. Falou, aqui você não pode ficar mais. Tirou.
E o diabo trabalha o tempo todo para tirar da gente a nossa posição que a gente está. E a coisa mais importante é a nossa posição em Deus como filhos. Não tem nada mais importante. O que é mais importante na sua vida? Mais importante na minha vida é a salvação. E o que implica a salvação? É você nascer de novo e se tornar filho de Deus. Então tem alguma coisa mais importante do que isso? Não. E se você é filho de Deus, o que Deus vai te negar? Nada. É claro que ele não vai ser a porta da esperança do Silvio Santos, né? Deus não é aquela porta da esperança que você chega lá e fala, agora eu quero um carro, ele é um carro, agora eu quero uma casa, uma casa, agora eu quero... Não, Deus não, ele não trabalha assim, ele trabalha para cumprir propósitos. Eu escutei uma fala do ministro da Educação, hoje de manhã, ele falou, acho que foi ontem, mas eu escutei hoje, que eu falei assim, o cara foi na mosca. Parecia até que ele está sabendo do Congresso. Que ele pegou minha cola, né? Ele falou assim, o Brasil, os governos que ficaram aí nos últimos 30 anos, desconstruíram a mente da juventude. Eles perderam o interesse pela vida, o interesse por Deus e vivem sem propósito. E é isso que acontece. Observa os jovens nossos, observa os jovens, ele entra para a universidade e eles perdem o propósito. Eles não sabem o que eles têm que fazer. Ou seja, essa máquina maligna que quer fazer a cabeça do jovem e dizer que Deus não existe, e fazer negócio de gênero, que homem e mulher não existe, que a pessoa vai ser o que quiser, isso tudo é uma trama tão demoníaca que não alcança quem está com a personalidade formada. Mas quem não está, embarca na canoa furada e a pessoa perde a noção de pertencimento a Deus. E aí ela vira uma coisa, né? Então aquilo ali é muito, mas muito, muito importante para a nossa vida, né? Vai fazer toda a diferença para que nós possamos apropriar da revelação de Deus através da palavra. Vou dar um exemplo aqui que não está na apostila. Se você quiser, você anote. Vou dar um exemplo que não está na apostila. Quando eu me converti, eu fui o primeiro na minha casa a converter. Meu pai, católico, apostólico romano, presidente da Conferência de São Vicente de Paula, da Igreja Católica. Minha mãe, católica, apostólica romana, filha de Maria, com aquela fitinha assim, das filhas de Maria, frequentadores da Igreja Católica, ia à missa constantemente, né? A meus avós igualmente, enfim. Então, minha família toda católica. Aí eu me converti. E aí, quando eu me converti, a minha mãe, ela desabafou comigo, né? Ela desabafou comigo. Chegou um dia e falou assim, meu filho, sabe o que eu estou triste? É que você abandonou a tradição da família. Nós todos somos católicos, fomos criados católicos, vivemos católicos, e você agora passou para crente. Passou para crente, né? Aí eu falei com ela, mamãe, mas é porque tem tanta coisa que eu estou lendo na Bíblia e que eu não entendia e estou entendendo, e eu não tenho condição de eu ficar preso numa estrutura religiosa que está ensinando coisas que é o contrário da Bíblia. Ela falou, mas o que, por exemplo? Eu falei assim, ó, se a senhora quiser, pega a sua Bíblia, nós vamos ler junto. E aí, ela pegou a Bíblia e eu fui gota a gota. Ela tinha uma Bíblia dessa grossura, toda ilustrada, vocês conhecem aquela da Barça, né, da enciclopédia Barça? Enorme,
a borda dourada, toda cheia de figura. E ela pegou aquela bibliona dela e eu abria e falava assim, vamos ler na sua Bíblia. E ela lia lá. Pegava o óculos dela, botava lá e lia lá. Aí ela olhava para mim e falava assim, uai, mas essa Bíblia... Eu falei, essa Bíblia é da senhora. É da Igreja Católica, eu não tenho nada com isso. A minha está ali, ó. Mas a minha é igual a da senhora. Aí ela começou a compreender as coisas e o Espírito Santo começou a trabalhar no coração dela. E a minha oração, essa aí é a chave, viu? Para você notar. A minha oração era sempre a mesma. Sempre a mesma. Eu li na Bíblia, em Deuteronômio, e li em Atos dos Apóstolos, que Deus não faz acepção de pessoas. Guarda esse texto, nós vamos falar dele mais adiante, nós vamos até ler se for o caso. Guarda esses textos, por quê? Porque esse texto é muito importante. Quando você entende que Deus não faz acepção de pessoas, significa o seguinte, que não existe oração contrária. Quem tem medo de oração contrária aí? Ó, oração, vou esclarecer para você não ficar. Oração você faz para Deus, o Criador, usando o nome de Jesus, para que a porta seja aberta e você seja atendido. Não existe oração contrária, você pedir a Deus para punir o outro porque você não gosta dele, ou porque você tem uma rusga com ele, ou porque ele te fez alguma coisa má. Não adianta você fazer isso. Sabe por quê? Deus não faz acepção de pessoas. Se ele for fulminar, ele vai fulminar todo mundo, que não escapa ninguém. Né? Se ele tiver que exercer juízo, é sobre todos. E é isso mesmo. O juízo de Deus é sobre todos. Né? Porém, quem tem o Senhor Jesus como seu Salvador, não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Não é verdade? Então, não existe esse negócio de você orar ao contrário. Né? O que existe é você proferir maldição sobre a vida das pessoas e contar com a ajuda do Satanás para cumprir aquilo, porque o Satanás é que vai cumprir as palavras ruins que você lançar. Eu quero que você morra, é o Satanás que vai entrar nisso. Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Onde tiver morte, Jesus não está no meio, ele veio para trazer vida. Né? Então, Deus não faz acepção de pessoas. Então, tudo que Deus faz para um, eu posso pedir. E se tiver na vontade dele, ele vai me atender. O que é que, por exemplo, Deus deu para você, pastor Ronaldo, pastor Paulo César, vou falar para os homens, pastor Bernardo, Rodrigo, pastor Fernando, o que é que Deus deu para vocês e que eu não posso pedir? Que Deus não vai me atender. Eu não posso pedir para Deus me dar a pastora Fabiana para casar comigo, porque Ele deu ela para você. Então, isso é uma oração que ela não está dentro da vontade de Deus. Ela é fora, completamente fora da vontade de Deus. Então, é isso que Deus fez para você, Ele não vai fazer para mim, porque para mim foi outra bênção que Ele deu. Né? Para o senhor Ele deu uma bênção, para mim Ele deu outra. Né? Agora, o que eu posso pedir a Deus que Ele já te deu e que eu posso pedir para mim? Por exemplo, Ele te curou de uma enfermidade. Eu posso falar, o senhor curou o pastor Paulo César, me cura também. Não é? Isso eu posso pedir. Aí Ele não faz acepção de pessoas, não faz. Agora, se for da vontade dele, porque às vezes ele vai falar igual falou para Paulo, né? Falou assim, não vou tirar o espinho, né? A minha graça te basta, continua firme aí com a sua enfermidade, que vai ser para a glória do meu nome. E eu tenho que entender o que Deus fizer, né? Eu não posso ficar murmurando, não. A nossa vida foi criada para a glória de Deus. Só. Então, meus irmãos, quando eu converti e ninguém da minha família havia convertido,
eu comecei a orar. E eu orava assim: Deus, está escrito que o Senhor não faz acepção de pessoas. Então, a tua palavra diz que o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você está vendo? Só usei Bíblia. O Senhor salvou Noé e a família do Noé inteira. O Senhor salvou o carcereiro, lá no livro de Atos 16, e a família dele inteira. O Senhor salvou Cornélio, centurião romano, e a família dele inteira. Então eu estou te pedindo, o Senhor não faz acepção de pessoas, eu quero que o Senhor salve a minha família inteira. Entendeu? E eu orei isso aí, ó. Aí meu pai converteu, minha mãe converteu, meu irmão converteu, minha cunhada converteu. A minha família, eu batizei meu pai com 88 anos de idade, minha mãe com 84. Eu fiz o batismo deles. Entenderam? Então, isso é apropriar da revelação da palavra de Deus para a nossa vida. Então, meus queridos, muitas coisas que nós não vencemos porque nós não apropriamos da palavra de Deus. Falta fé. Falta fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, queridos, olha, nós precisamos compreender. Deus nos fez filhos. Filhos. Você é filho de Deus. O que você fez para se tornar filho de Deus? Hein? Recebemos Jesus como nosso Salvador, não foi? Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Segunda parte, conhecer o significado da aliança. Bom, vocês conhecem a Bíblia está dividida em Antigo Testamento, Novo Testamento. Alguém fala assim, antiga aliança, nova aliança, né? Cada um dá um nome. Eu, particularmente, uso essa terminologia de Antigo Testamento, antiga aliança, porque a maioria usa também. Então, para a gente se fazer compreender, de acordo com o conhecimento da maioria, eu uso. Mas eu não gosto. Não gosto, sabe por quê? Eu acho que Deus, ele estabeleceu uma aliança com o homem, e a aliança que ele estabeleceu com o homem é uma só, no meu entendimento. Aí você vai falar assim, mas e a lei? Pois é, a lei, ela veio para disciplinar, porque o homem não estava dando conta de seguir a aliança. A aliança já estava feita, já estava celebrada. Mas como o homem não seguia, Deus mandou a lei para poder dar uma freada. Falou, meu filho, vem cá, a minha aliança, você esqueceu? Né? Fez a lei. Depois viu que a lei também não resolveu, né? Até parece que Deus foi pego de surpresa e foi criando alternativa, né? Mas você está entendendo, eu estou falando assim para poder você acompanhar o raciocínio. Deus já sabia de tudo, né? Aí, quando Deus percebeu que a lei era pesada demais para o homem, que não ia adiantar, Deus enviou Jesus, né, e trouxe o que nós chamamos nova aliança. Poderíamos chamar, talvez, renovação da aliança. Seria melhor. Ele veio renovar e selar, né? Bater o carimbo e finalizar. Acabou, não tem que fazer mais nada agora, eu já fiz tudo. Pronto, finalizou, né? Então, esse conhecimento da aliança é importante. Abraão deu início à sua nova vida quando ele aceitou o desafio de deixar tudo e ir para uma pátria, ir para outro lugar.
Então, eu quero fazer um comparativo. Queria te pedir para você abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, por favor. Pessoal, até aqui tem alguma pergunta? Perguntas são importantes por dois motivos. Primeiro, eu posso me expressar e dar para você dupla interpretação. Isso acontece com quem está falando. Às vezes, eu prego aqui no domingo e eu tenho uma crítica abençoada, não crítica no mau sentido, uma crítica no bom sentido, que é minha esposa. Então, quando a gente está indo embora para casa, se eu falei alguma coisa que trouxe dupla interpretação e ela percebeu, ela fala comigo: olha, tem uma coisa que você falou no culto hoje que eu queria sugerir você mudar a maneira de falar, porque do jeito que você falou ficou parecendo isso ou isso. Acontece, né? Então, a pergunta é importante para não haver mal entendido, né? Deixa eu terminar e você pergunta. E a segunda coisa é que, às vezes, o mal entendido não foi só seu, foi de mais pessoas. E aí fica um mal entendido, passa para todo mundo, né? Entendeu? Então, aquilo que é uma dúvida sua, é do lado de lá, né? Aqui do lado de lá tem uma serralheria. Só que nós não estamos acostumados com ela, porque a gente não fica aqui de dia quando ela está funcionando, né? Então, pessoal, a dúvida sua pode ser de outro. Então, é muito importante a pergunta. Pois não, Adriana? Fala alto para todo mundo ouvir. Sim. Isso. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Uhum. Disso, Isso, se tornar filho. Muito boa a sua pergunta. Na verdade, eu estou me expressando assim, crendo que todos que estão aqui já são. Né? Se nós tivéssemos aqui pessoas que não são crentes, aí eu ia ter que abrir um pouco mais. Né? Estou falando aqui, tenha sempre em mente isso, né? A palavra aqui é para você, né? E para mim, claro, né? Então, Gênesis 12. Eu vou pedir alguém para ler. Do 1. Gênesis 12, de 1 em diante. A hora que der o versículo que terminou, eu peço para parar. Quem quer ler, por favor, manda. Tá bom, até aí tá bom.
Olha para mim aqui, fazendo favor. Você já pode ter ouvido essa ministração dezenas de vezes. E eu acredito que a maioria aqui já escutou isso inúmeras vezes, falar de Abraão. Toda hora a gente está falando do Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Hebreus capítulo 11 fala, Abraão, pela fé Abraão deixou a sua terra, deixou sua família e foi para um lugar que ainda não conhecia. Enfim, isso tudo já está batido e rebatido. Porém, hoje, eu peço ao Espírito Santo que ele possa derramar sobre nós um novo entendimento sobre isso. Isso não é uma coisa que envolve apenas numa decisão administrativa de mudar de lugar. Compreendeu? Não é uma mudança de casa. Falar, não vou morar mais no bairro tal e vou mudar para o bairro tal. Não. A implicação desse chamamento, ela é muito maior do que uma simples mudança. O que Deus fez com Abraão foi um desafio espiritual. O que Deus fez com Abraão foi tirar Abraão de uma situação de um homem comum para tornar o Abraão um homem que cumpriria um propósito para Deus. Então, nós todos, nós temos que sair daqui hoje com isso na nossa mente. Nenhum dos homens de Deus que alcançou vitória na sua vida, nenhum deles fez isso assim, de qualquer maneira. Todos os que alcançaram vitória precisaram atender um chamamento de Deus. Se você olhar todos eles, Noé, larga tudo, vai construir uma arca para você e para sua família, porque eu vou destruir a terra com água. Vai chover 40 dias e 40 noites e vai morrer todo mundo. Então faz a arca, põe sua família dentro, um casal de cada animal. Tá? Noé abandonou a vida dele para cuidar da arca. Pastor Fernando já foi lá em Kentucky, e já visitou uma réplica da arca que um americano fez. Pastor, dá para fazer aquilo lá com a tecnologia do tempo de Noé, que não tinha quase nada, não tinha máquina, não tinha guindaste. Dá para fazer em uma semana, um mês? Não dá. Uma coisa, é monstruosa, não é? É enorme. Então, o Moisés teve que parar tudo para construir a arca. Noé. Noé teve que parar tudo para construir a arca. Ou seja, Noé não foi chamado para fazer um empreendimento de construir um barco, não. Ele foi chamado para cumprir um propósito maior que Deus queria estabelecer. Porque não se esqueça, morreu todo mundo, só ficou Noé e a família dele. Ele, a mulher, 3 filhos, 3 noras. 8 pessoas. E dessas 8 pessoas começou a humanidade de novo. Então, veja bem, né? Cada homem desses que recebeu um chamado, depois a gente só olha a vitória que ele teve. A gente só olha o final. Falando, tá lá, foi abençoado demais, né? Olha lá o que aconteceu com ele. Mas ninguém vê o que ele fez, que foi atender ao chamado. Então, queridos, para que nós possamos alcançar a vitória e vencer qualquer crise, nós temos que atender o chamado de Deus. Está disposto a atender o chamado de Deus? Você não teve coragem, hein? Não teve coragem, só uns 2 ou 3 tiveram coragem aí de levantar, falando, e depois Deus manda eu construir arca, depois Deus manda eu mudar daqui, Deus vai falar. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? O chamado de Deus vai implicar em fé.
Quando a gente fala lá, olha, apropriar, você tem que abraçar a causa, abraçar a ideia, sabe? Tomar posse. Sabe qual é o problema nosso? É que nós ficamos pensando que Deus vai enfiar a gente numa fria. Entendeu? O Abraão tinha tudo para falar assim. Falou, tá bom, Deus, só um minutinho. Ia lá para um canto e falou assim, eu largar tudo aqui que está construído, meu povo, conheço todo mundo, estou bem aqui, localizado, situado, tem minhas coisas. Esse trem deve ser um trem na minha cabeça. Eu vou nada? Vou não? E para onde? Nem falou para onde. E não tem nada de Deus, é o diabo que está, né? Porque a pessoa não acredita. Mas a vitória sobre qualquer crise, ela vai estar no lugar que Deus te levar. Não vai estar em outro lugar. Se você estiver na posição que Deus te chamar, você vai alcançar a vitória. Então Abraão, ele teve que abrir mão de tudo. As promessas feitas a Abraão são para cada um de nós que cremos em Jesus Cristo como Salvador das nossas almas e Senhor das nossas vidas. Peguei o Abraão, porque o Abraão ele é citado na Bíblia como o nosso pai na fé, não é? O Abraão deu início a uma nova vida. Você acha, vou fazer uma pergunta, tá? Para despertar todo mundo aí. Você acha que a nova vida, que o novo nascimento, ele aconteceu naquele dia que você levantou a mãozinha aceitando Jesus? Quem foi na igreja e alguém falou assim, quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Aí você levantou a mãozinha, fez aquela oração, entregando sua vida para o Senhor. Quem acha que o novo nascimento aconteceu ali? O novo nascimento começou ali, né? Começou. Foi a hora que puxaram você para fora e cortaram o cordão umbilical, né? Mas o novo nascimento, ele vai exigir de você um processo. Por quê? Porque para nascer de novo, você tem que começar a aprender tudo, igual uma criança. Desenvolver, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele põe: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que é desenvolver a salvação? É você ir a cada dia nascendo de novo, vamos falar assim. A cada dia buscando uma mudança, a cada dia atendendo um chamado. Vamos falar do Abraão? Abraão foi chamado para deixar a terra dele, a parentela e tal. Ele cumpriu o chamado dele em parte. Concorda comigo? Porque Deus falou para ele largar a parentela. Ele levou o Ló, né? E o Ló deu dor de cabeça para ele no meio do caminho, né? Então, mas Deus não brigou não, tá vendo? Deus não briga não. Deus te fala o que você tem que fazer. Se você fizer o principal, né? Você tem que largar tudo e vai para uma terra que eu te mostrarei. Bom, eu quero levar meu sobrinho. Bom, você vai largar tudo e vai? Vou. Não leva quem você quiser, mas o problema é seu. Eu falei para você largar o seu parente aí para trás. Né? Você quer carregar o problema? A gente não é assim? Deus fala as coisas com a gente, mas a gente quer carregar problema. A gente quer andar com um penduricalho que vai trazer problema lá na frente. A gente é tipo Abraão mesmo, né? Cumpre parcialmente o chamado, né? Muito bem. Aí o Abraão vai e cumpre o que Deus falou, e vai, e se instala lá e tal. Aí vem
uma fome na terra, uma crise econômica, financeira, de mantimento. Irmãos, crise de mantimento é fácil, viu? Não se iluda, não. É fácil acontecer. Olha o arroz aí. Olha aí o arroz. E o presidente já falou, não vou dar canetada para baixar o preço. Porque se der canetada, eles pegam e põem o arroz tudo dentro de um armazém e não vende para ninguém, aí some um produto. Então, desabastece. Enfim, crise de abastecimento é fácil acontecer. Facílimo. Aí veio a crise de abastecimento. Naquele tempo não era assim, né? Não era arroz empacotado, mas não tinha arroz para vender. Bom, lá não é o caso do arroz, mas não tinha lentilha, mas não tinha farinha de trigo, mas não tinha, entendeu? Não tinha as coisas para vender. Aí o Egito, que era a maior potência, estava cheio. O que o Abraão fez? Vou para o Egito. Buscar recurso. Vou lá tem recurso, vou para o Egito. Aí, quando saiu para o Egito buscar o recurso, chamou a mulher dele e falou assim, ó, Abraão, como é que o Abraão faz uma coisa dessa, hein, pastor? Abraão chama a Sara e falou, Sara, você é bonita demais. Vai acabar eu chegando lá, eles vão me matar para ficar com você, que você é linda. Então, vamos combinar o seguinte, a hora que entrar para dentro do Egito, você fala que é minha irmã, tá? Não fala que é minha esposa, não. Para não correr o risco deles querer me matar para ficar... Porque lá é assim, sabe, irmão? Lá no Oriente é assim mesmo. Eles veem uma mulher bonita, eles matam o marido para ficar com a mulher, né? E o negócio lá é bruto. Não é fácil, não. Aí, entra no Egito. Chega lá na casa do faraó. Olha, quem que é essa aí? Aí o Abraão, é minha irmã. Nó, hein? Minha irmã. Minha irmã. Minha irmã. Vocês estão querendo aliviar para o Abraão, né? Eu já estou percebendo que já tenho um escritório de advocacia de defesa do Abraão. Aí, minha irmã. Aí o faraó falou assim, então você podia liberar para mim aí. E vai, e dorme com a Sara. Dormiu com a Sara. Aí, o Espírito Santo, o faraó, pagão, o Espírito Santo vai lá e fala assim, essa mulher é casada. Aí, ele vai investigar lá, descobre, chega para o Abraão, rapaz, que é isso? Que você faz comigo? Você é casado com a mulher, rapaz? Some daqui, vai embora daqui com a sua mulher, com o povo todo, né? Então você veja, o Abraão, um homem de fé, um homem cumprindo o propósito de Deus, mas pisou no tomate, deu uma... Então, a nossa condição humana, ela existe, compreendeu? Ela existe. Nós vamos falhar, nós vamos tropeçar, nós vamos cair, mas nós não podemos perder, compreendeu? A essência. Nós não podemos perder aquela noção de pertencimento. Nós não podemos perder a convicção da aliança que Deus tem conosco. Não podemos perder, de forma nenhuma, né? E então, Jesus, ele através de Jesus, as promessas feitas a Abraão nos alcançaram também. Jesus é o nosso Salvador e é o nosso Senhor. Muito bem. Vamos orar. Fica de pé. Eu escrevi uma oração, tá? Essa oração, eu tenho feito essa oração para mim. Então, você não precisa ficar com medo de fazer a oração, não. E
E você vai perceber que nós não vamos fazer voto de tolo na oração. Porque se você perceber a segunda linha lá, fala assim, eu desejo ser comprometido. Eu desejo. Abraão também desejava. Mas tem hora que a gente escorrega, a gente falha, né? Mas o importante, o que é? É o desejo que nós temos. Eu acho que aqui não tem ninguém que está andando procurando pecado. Fala sério. Tem alguém de nós aqui que sai de manhã e fala assim, hoje eu vou pecar, deixa eu ver o que eu vou fazer de errado aqui. Eu vou roubar alguém, eu vou... Não, ninguém está nessa condição. Todos nós que estamos aqui, a gente quer acertar, né? A gente quer servir a Deus, a gente quer fazer a vontade de Deus, né? Mas também a gente sabe que nós temos a nossa condição humana. O que a palavra de Deus fala? A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Não é assim? Então, quem sabia muito bem disso foi o apóstolo Paulo, que o Espírito Santo mandou ele escrever para nós, né? Miserável homem que eu sou, porque aquilo que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero eu faço. Ou seja, a luta é de todos nós, né? É diária. Então ali, aquela oração é para que você faça, e ela não está na sua apostila, mas depois eu vou mandar para vocês essas lâminas aqui para vocês terem com vocês, tá? Vou mandar, mesmo que você não comprou a apostila, eu vou mandar para você, para que você possa rever tudo que nós estamos falando aqui, reler e reestudar e reaprender e desenvolver mais. Daqui a algum tempo você vai chegar aqui, pastor, descobri mais uma coisa para vencer crise. Eu descobri isso, porque Deus vai nos dar. Sabe o que Deus vai fazer aqui hoje? Deus vai fazer aqui hoje é tocar na nossa mente, para a nossa mente ser ativada, vamos falar assim, né? Usa muito falar isso aí nos produtos, né? Esse produto você passa esse creme que você vai emagrecer, ele vai ativar as células gordurosas para elas murchar. E a gente acredita, né? Tem que parar de comer. Comer demais. Vamos lá. Se você tem coragem, repita comigo. Senhor, eu declaro que hoje é que dia? 12 de setembro de 2020. Não é amanhã não, tá? Não é dia 13 não, é hoje, dia 12. Hoje eu quero tomar uma nova posição na minha vida espiritual. Eu desejo ser comprometido com o meu Criador, colocando-o no seu devido lugar em minha vida, o centro do meu coração e dos meus desejos. A partir de hoje, eu quero tomar posse de todas as promessas que o Eterno faz através da sua palavra. Eu irei exercitar a minha fé continuamente, para que possa agradar ao meu Senhor. Para isto, eu não quero mais olhar as circunstâncias ao meu redor. Eu desejo receber a inabalável convicção de que Deus, o meu Criador, o eterno e imutável, tem uma aliança comigo, feita através do sangue de Jesus Cristo. Reconheço e peço perdão pelas minhas falhas, fraquezas, pecados. Eu abomino a rebeldia, a iniquidade e a transgressão em minha vida. Eu peço perdão pelos erros dos meus antepassados que pecaram contra ti. Renuncio a tudo que eles fizeram que é contra a sua vontade. Se você
quer, você fala em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Você vai receber essa oração para você orar de novo, orar de novo, orar de novo. Quantas vezes você quiser orar. Mudar palavras, melhorar a oração, né? Enfim. Quando você diz eu declaro, já está pronto? Está bem. Eu declaro. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Então, quando você diz eu declaro, você tem que declarar vida. Você tem que declarar vitória. Você tem que declarar bênção. Então, a declaração nossa tem que ser declaração de fé, positiva com a palavra de Deus. Eu não vou mais olhar as circunstâncias. Eclesiastes, capítulo 11, verso 4, fala assim: aquele que observa o vento e as nuvens nunca semeará. Por quê? Porque tem pessoas que só ficam olhando assim. Ah, está ventando. Ah, não vai chover. Ah, e não planta. Fica esperando, sabe? Ah, agora acho que vai chover demais. Vai apodrecer a semente. A pessoa não sabe agir pela fé. Ela só sabe agir pelo que ela vê. Só pela circunstância. Isso é terrível. Isso é terrível. Está todo mundo falando que a economia vai fracassar, não está? Pois é. E nós? Nós não. Nós não vamos afundar com a economia, não. Compreendeu? Nós estamos aqui porque nós cremos que Deus vai fazer alguma coisa extraordinária conosco. Aí você vai falar assim: ah, mas um mora na Serra, outro no Prado, outro lá na Pampulha, outro em Nova Lima, outro em Sabará, e Deus vai fazer em todo lugar, mas se afetar, afeta todo mundo. Aí você olhou a circunstância. Olhou a circunstância. É. Amém. Isso mesmo. Vamos falar de outro personagem bíblico, rapidinho, antes da gente parar para o lanche. Moisés. Moisés. Deus falou assim: eu vou matar todos os primogênitos que estiverem no Egito. Vocês que são meus filhos, mata o cordeiro, passa o sangue na porta, que a hora que o anjo destruidor passar, ele não vai entrar na casa de vocês, os seus não vão morrer. Estava todo mundo na mesma cidade, todo mundo no mesmo balaio. Então a crise, ela era para todo mundo. Porém, Deus deu uma estratégia, falou: ó, passa o sangue lá, para você não vai ter essa crise não. Para você não. Então é isso que nós temos que tomar posse para a nossa vida. Está vindo uma crise aí, mas ela não é para nós. Amém? Deus vai nos dar o escape. Deus vai nos dar o livramento. Né? Deus vai abrir a janela do céu e vai derramar a bênção sem medida sobre nós. Amém? E por fim, ali no final, coloquei assim, ó, renuncio a tudo o que os meus antepassados fizeram. Por quê? Eu acabei de contar o meu testemunho. Meus pais eram católicos apostólicos romanos, né? Então, lamentavelmente, quem fica preso na religião é levado por qualquer vento de doutrina. Compreenderam? A religião, ela te engessa, ela te coloca numa situação que você fica ali e qualquer corrente de vento pode te levar para onde quiser. Então, você pode observar que a pessoa religiosa, ela vai na igreja católica, ela vai na macumba, ela vai na mesa branca, ela vai no Seixinoe, ela vai em tudo.
Por quê? Porque ela não tem essa noção de pertencimento a Deus. Ela não tem essa noção de desenvolver a salvação, que nada mais é do que a cada dia você santificar a sua vida, você se entregar um pouco mais para Deus. Se você estiver se entregando a Deus um pouco mais todo dia, você está no caminho certo. Se você não estiver fazendo isso, você parou no caminho e vai correr risco de você mudar para um caminho errado. Não fica parado no caminho. Eu estava vindo para cá, vamos ver se a Nozinha vai me ajudar, que a minha mente, às vezes eu esqueço as frases assim do jeito que é falado. Graças a Deus que eu não estou esquecendo a Bíblia, né? Mas aí eu estava vindo para cá e eu sempre ligo no rádio, numa rádio dessas que dão notícia de vez em quando, para a gente ficar informado, às vezes de trânsito, essas coisas. E a rádio estava tocando uma música, e a música fala assim, como é que é o negócio do caminho, Nozinho? Não existe caminho. Como é que é o negócio? Mas o certo é o seguinte, vocês que escutam música mundana vão saber, quer ver? Tem uma música aí que é assim: quando não houver caminho, quando não houver mais solução. É do Jó. Muito bem. Então ele fala assim, que quando não há caminho, por onde a gente anda, a gente faz o caminho. Aí eu falei com o Nozinha, esse cara deve ser crente, né? Porque tá certo, se não tem caminho, a gente faz o caminho. A gente vai passar onde Deus mandou e vai criar o caminho. É isso que Deus vai fazer conosco. Né? Chegamos numa situação que não tem caminho. Deus fala assim, o que aconteceu? Chegaram na frente do mar, né? Fugindo do exército do faraó. Moisés parou. Aí o povo vem, e agora? E agora? E agora? Não tem caminho. Aí o que Deus falou com Moisés? Quem lembra? Diga ao povo de Israel que marche. E aí a hora que ele meteu o pezão, abriu o caminho. É andar, é caminhar. Então Deus vai nos fazer usar de estratégias que Ele vai nos dar para abrir caminho. Amém? Nós vamos fazer uma breve paradinha, tá bom? Para tomar um cafezinho, aquele lanchinho, e são 15 para 11. Nós vamos voltar 11h15, tá bom? E depois nós vamos parar, meio-dia 15 para 1. Ok?